Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Então, Deus nos dá o poder da perseverança constante e paciente, nos encorajando enquanto nós passamos pelas coisas difíceis. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Muito obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Agora, provavelmente, quando eu disser o que vou ensinar hoje, você vai gemer, mas, no final, será bom para você. Hoje eu quero falar sobre uma perseverança paciente. E a palavra perseverar significa literalmente que você tem a capacidade de passar por várias coisas difíceis, então chegar até o fim e sair vitorioso do outro lado. Eu sempre digo que há um começo das coisas, isso é empolgante, estamos começando algo e ficamos animados. E claro, se você chegar ao fim das coisas, isso é empolgante, mas também existe um meio. E infelizmente muitas pessoas desistem bem no meio e passam a vida inteira apenas desistindo, voltando e começando de novo, desistindo, voltando e começando de novo. E isso pode ser comparado com alguém que faz dieta no domingo à noite após o jantar. E depois, na segunda à tarde, quando fica com fome, de repente ela cede. Então é fácil dizer que vamos fazer algo, sabe? Mas é um pouco mais desafiador quando aquilo começa a doer. E posso dizer que a perseverança vai doer, não vai ser confortável. Então, Deus nos dá o poder da perseverança constante e paciente, nos encorajando enquanto nós passamos pelas coisas difíceis. Romanos capítulo 15, do 4 ao 6. Pois tudo o que foi escrito nos dias passados foi escrito para nossa instrução, para que pela nossa perseverança constante e paciente e do encorajamento tirado das Escrituras, nós possamos nos apegar e possamos nutrir a esperança. A esperança é uma expectativa de que algo bom vai acontecer a qualquer momento. Quando você está passando por algo difícil, manter essa esperança viva energiza você. Viva um dia de cada vez. Se está passando por algo difícil, viva um dia de cada vez e sempre diga a si mesmo em voz alta: algo de bom vai acontecer na minha vida. Deus está trabalhando na minha situação e a minha vitória chegará a qualquer momento. Você diz sim, se não acontecer, levante-se e diga a mesma coisa no dia seguinte. Ora, o Deus que dá o poder da perseverança paciente, veja, Deus nos dá o poder. Ele não só nos diz para perseverar pacientemente, mas Ele nos dá o poder da perseverança paciente. Seja firme. E é Ele que nos dá o encorajamento. Eu amo isso. Ele não só nos diz para perseverar pacientemente e passar por coisas difíceis, mas Ele está nos dizendo que nos dará o encorajamento que precisamos enquanto estamos passando por elas. Eu acho que nunca vi isso tão claramente quanto eu estou vendo agora, sabe? Que Ele lhes dê o ânimo e lhes conceda viver em tal harmonia mútua e em plena simpatia uns para com os outros, de acordo com Cristo Jesus, para que juntos e unânimes, com corações unidos em uma só voz, louvem e glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Sabe o que eu acho que é perseverança? Perseverar é durar mais que o diabo. E veja, quando Jesus estava no deserto sendo tentado, e a propósito levado pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites enquanto ele jejuava e orava, o diabo jogava uma coisa após outra em cima dele. E eu acho que é em Lucas 4, no verso 11, que diz que o diabo se retirou até uma ocasião oportuna. Se você é um crente em Jesus Cristo, você também pode entender por si mesmo agora que você tem um inimigo, o nome dele é Satanás, o diabo, e ele tem muitos pequenos demônios que trabalham para ele. E se você faz algo para acrescentar ao reino de Deus, se está fazendo algo de bom, ele vai jogar
dardos inflamados em você. Na verdade, acho que agora estamos vivendo em dias em que o inimigo está atirando dardos inflamados em quase todo o mundo. E se você não entende o que eu estou dizendo aqui hoje, que você realmente já tem a vitória, a Bíblia diz em Romanos 8 que somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou. E quando está em um momento difícil, e talvez você esteja em um momento difícil agora, então você realmente precisa dessa mensagem. Deus ama você. E você pensa, se Ele me ama tanto, por que estou passando por um momento tão difícil? Sabe, todas essas perguntas precisam ser substituídas por uma afirmação. Deus, eu confio em Ti. Em Romanos 4:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Nem todas são boas, mas todas as coisas juntas cooperam para o bem. Sabe, se estou fazendo um bolo e como uma colher de farinha, isso não será bom. Mas quando junto todos os ingredientes ali, eu misturo bem aço e talvez com um pouco de glacê em cima. Uau, eu tenho algo bom. Bem, sabe, talvez alguns de vocês só tenham a farinha e o ovo cru e estejam esperando que alguns dos outros ingredientes cheguem. E o que você está passando agora pode ser um desses ingredientes? Ouça, eu passei por muita coisa na minha vida. Se eu começasse a listar tudo, você ficaria surpreso por eu estar aqui hoje. Mas Deus me ajudou a passar por cada uma delas. Não digo que tudo foi fácil. Eu comecei como todo mundo começa, porque Deus, porque isso está acontecendo comigo, isso não é justo, eu não entendo, porque você não está me livrando disso. E depois de servir a Deus por 48 anos, eu aprendi a dizer uma coisa: eu confio em Ti. Porque eu aprendi com a experiência o que é muito melhor do que o conhecimento na cabeça a propósito. Eu aprendi por experiência que Deus nunca nos deixa ou nos abandona. Não importa o que você sinta, Ele está com você neste exato momento. E você é mais que vencedor por meio de Cristo que te ama. Isso é o que eu penso sobre o que é ser mais que vencedor. Eu acho que ser mais que vencedor significa que você sabe que já tem a vitória antes mesmo de você ter o problema. Isso é ótimo porque te coloca no lugar onde não precisa ter medo de problemas. E eu me lembro de uma época na minha vida em que eu sempre tinha o sentimento, na minha atmosfera, de que a próxima coisa ruim iria acontecer. Isso é chamado de maus pressentimentos em Provérbios 15:15, e não temos que viver com a sensação de que algo ruim vai acontecer, porque mesmo que aconteça, nós já temos a vitória, nós já lemos o final do livro, sabe? E a vitória é nossa, não importa o que temos que passar aqui na Terra. E eu admito que algumas pessoas parecem ter mais dificuldade do que outras. Mas se você está tendo mais dificuldade do que outra pessoa, adivinha o que mais você tem? Você tem mais graça do que a outra pessoa? Tem mais encorajamento de Deus do que a outra pessoa. Ele não nos deixa sozinhos em nossos problemas, Ele está conosco o tempo todo e você pode sobreviver ao diabo. Que tal a paciência e a alegria? Sabe, uma pessoa que é impaciente, ela é absolutamente infeliz o tempo todo. Mas a Bíblia diz, pela sua firmeza, isto é, Lucas 21:19, pela sua firmeza e perseverança e paciência você ganhará a verdadeira vida da sua alma. Bem, o que é essa vida verdadeira? Bem, a verdadeira vida é a vida que Deus quer que vivamos, é a vida que Ele quer que nós tenhamos. Só a temos por meio da paciência e perseverança, suportando as coisas, passando por coisas duras e difíceis e sendo pacientes. Esta paciência não é, sabe, a capacidade de esperar, é como você se comporta enquanto espera. Eu acredito que você pode ter um problema e ninguém saber, exceto você e Deus. E Ele pode te dar tanta estabilidade que você segue em frente como se nada estivesse acontecendo, porque já sabe que tem a vitória. Você pode ter a paz que excede todo o entendimento e a alegria indizível e cheia de glória. O diabo não quer que você seja alegre, sabe por quê? A alegria do Senhor é a sua força. Uma vez ouvi alguém dizer, o diabo não está atrás das suas coisas, está atrás da sua alegria.
Sabe, uma pessoa impaciente nunca terá a verdadeira vida pela qual Jesus morreu para que ela tenha, porque, como eu disse antes, ela está sempre chateada com alguma coisa. Eu vou lhe dizer que a impaciência provavelmente ainda é uma das minhas maiores fraquezas. Não impaciência. Eu não sou impaciente com as coisas, como estou falando aqui, porque eu aprendi. Mas eu fico impaciente se eu tenho uma consulta médica e passa 45 minutos e ainda estou esperando o médico. E coisas assim. Mas estou crescendo. Glória a Deus, não estou onde eu preciso estar, mas não estou onde costumava estar. Eu estou bem, estou no caminho, você também. A pessoa impaciente nunca receberá a resposta de suas orações, porque nós herdamos as promessas de Deus, diz a Bíblia, pela fé e paciência. Fé e paciência, não apenas fé, mas fé e paciência. A fé é uma coisa maravilhosa, mas ela nem sempre produz um resultado simples assim. Depois de ter a manifestação, você não precisa mais de fé. Fé é o que nós temos enquanto esperamos pela vitória. E a fé é a evidência das coisas que não se veem. Nós não vemos isso no natural, mas vemos em nosso espírito. É a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem. A fé é uma coisa viva, real, é um poder. E Deus, Ele nos dá a fé. Hebreus 10, do 35 ao 37. Não jogue, pois, fora a sua destemida confiança, porque ela traz uma grande e gloriosa recompensa enquanto esperamos. O que você está esperando agora? Não desista. Não pare de orar. Lucas 18:8 diz: quem Jesus achará com fé quando voltar? Sabe, a fé nunca tem fim. Alguém me perguntou recentemente por quanto tempo devo acreditar em algo antes de desistir? A fé não tem fim. A menos que Deus lhe mostre que está acreditando em algo que está fora da vontade dele. Você nunca desiste? Hebreus 11 é o capítulo da Bíblia que é chamado de o grande hall da fama daqueles que andaram na fé. E, sabe, eles foram comidos pelos leões, foram cerrados ao meio e outras coisas do tipo. Você sabe que Sara, pela fé, ela teve um filho. Teve muitas pessoas que por meio da fé receberam, mas teve muitas que morreram sem nunca terem recebido. E a Bíblia os chama de homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Foram considerados grandes aos olhos de Deus. Sabia que se você morrer com sua fé ainda intacta, sem nunca ter recebido o que acreditava, você é uma grande pessoa? Então nunca desista de Deus. A fé não tem fim. Não perca a sua recompensa porque está impaciente, pois vocês necessitam de perseverança e persistência para que possam cumprir e completar plenamente a vontade de Deus e assim, por isso, receber e então levar e desfrutar plenamente do que é prometido. Não desista da recompensa. Não desista da esperança. Não desista de sua fé. Não pare de acreditar. Continue orando, continue confiando, continue dizendo, minha vitória está a caminho. Minha vitória está a caminho. Nossas palavras são poderosas. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. E eu creio nisso. Se você vai dizer algo, diga algo bom. Se você não pode dizer algo bom, então não diga nada. Ouça a si mesmo e fale coisas que vão produzir vida em você. Não perca a sua recompensa. O verso 37 diz, pois, dentro de pouco tempo, e muito pouco tempo, virá aquele que há de vir, e ele não tardará. Jesus está voltando. Quando? Bem, aqui dizem muito pouco tempo. Bem, eu admito que o pouco tempo de Deus e o meu pouco tempo, às vezes, são duas coisas diferentes. Para mim, um pouco de tempo seria umas 2 horas. Para ele pode ser 10 ou 20 anos. Mas lembre-se, Deus nos dá o poder da perseverança paciente e o encorajamento que nós precisamos enquanto esperamos. Eu amo isso. Sabe, encorajar significa se encher de coragem, se manter em movimento. Às vezes, quando você sente que está prestes a desistir, Deus envia alguém para te encorajar e... Então, de repente, você fica assim, ok,
Ah, talvez eu consiga fazer isso afinal. Tiago 1:4. Mas que a perseverança, essa palavra continua surgindo várias e várias vezes aqui na Bíblia, mas que a perseverança, a firmeza e a paciência tenham pleno desempenho e façam um trabalho cabal, para que vocês possam ser perfeitos e plenamente desenvolvidos, sem defeito e sem falta em nada. Quando somos totalmente pacientes, a Bíblia diz que nada nos falta. Não nos falta absolutamente nada. Uau! As pessoas impacientes sempre encontram uma maneira de evitar ou eliminar o sofrimento e o desconforto. Elas fogem das coisas e se escondem de tudo. Mas aquilo sempre estará esperando por elas em outro lugar. Nós nunca nos livramos dessas coisas. Nunca se desenvolvem totalmente e nunca chegam ao fim das coisas. Como eu disse antes, para ir do começo ao fim, você tem que passar pelo meio. E pessoas impacientes não querem passar por absolutamente nada. Sabe, Moisés foi um grande homem de Deus. Ele cometeu alguns erros, passou na frente de Deus. Ele sentiu um chamado em sua vida, mas tentou começar antes que realmente tivesse a experiência que precisava para fazer a obra. E ele acabou no deserto por 40 anos, aprendendo algumas lições difíceis com Deus. Mas Moisés nasceu numa época em que o faraó estava matando todos os bebês meninos, mas a mãe de Moisés tinha fé e o colocou num pequeno cesto de vime, o cobriu com piche para que a água não entrasse nele, o pôs no rio Nilo e Deus cuidou para que a filha do faraó o encontrasse, e assim ele foi criado na casa do faraó, assim como um dos filhos do faraó. E então ele teve uma vida confortável, uma vida ótima. E quantos de vocês deixariam uma vida confortável por uma vida difícil? Pense nisso. Sabe, você se afastaria de uma vida agradável e confortável, onde você tenha tudo, todas as vantagens e privilégios, para que você pudesse ajudar um monte de pessoas, mas sabia que teria que passar por muitas dificuldades para fazer isso? Eu não conheço muitas pessoas que fariam isso. Jesus fez. Ele desceu da glória e se tornou um homem para que ele pudesse nos salvar. Hebreus 11, 24, 25. Despertado pela fé. Moisés, quando amadureceu e se engrandeceu, recusou-se a ser chamado filho da filha do faraó, porque preferia compartilhar a opressão, sofrer as dificuldades e suportar a vergonha do povo de Deus do que ter o gozo fugaz de uma vida de pecado. Cara, isso é muito poderoso. Você entende o que é o gozo fugaz de uma vida de pecado? Talvez você esteja vivendo todo errado e sabe no fundo do coração que está. Talvez você seja um dos que disse acidentalmente liguei no seu programa hoje e você não quer abrir mão da vida que você está vivendo, mas sabe lá no fundo que isso não está te levando a lugar nenhum, não está te fazendo feliz? Sabe, podemos ficar ocupados o dia todo e pensar que estamos felizes, mas quando se deita no travesseiro à noite, há um vazio do qual você não consegue se livrar. Mas se você estiver disposto a deixar de lado alguns de seus confortos e entregar sua vida a Deus, isso não significa que Ele vai tirar tudo que você tem de você, mas Ele vai tirar coisas pecaminosas de você, porque são elas que estão te fazendo infeliz. Ele te ensinará como ser um doador em vez de um tomador, como ser amoroso em vez de odioso. Todas essas coisas que, quando se deita à noite, seu dia pode ter sido difícil, mas quando se deita à noite, há uma satisfação em sua alma que nada pode substituir. Aqueles dispostos a sofrer ficam livres do pecado intencional. Eu amo 1 Pedro 4, 1 e 2. Então, já que Cristo sofreu na carne por nós e por vocês, armem-se com o mesmo pensamento e propósito de sofrer,
pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Então aqui diz, amem-se com este mesmo pensamento. Eu prefiro sofrer do que deixar de agradar a Deus. Cara, isso é algo bom para se dizer todas as manhãs. Deus, eu prefiro sofrer hoje do que desagradá-lo. Eu quero que sua vontade seja feita em minha vida. Seja feita em minha vida a tua vontade, não importa o que custe, não importa o que seja preciso. Eu quero que sua vontade seja feita em minha vida. Pois todo aquele que sofreu na carne, tendo a mente de Cristo, está livre do pecado intencional e deixa de agradar a si mesmo e ao mundo e agora agrada a Deus. De modo que não pode mais passar o resto da vida vivendo de seus apetites e desejos humanos, mas ele vive para a vontade de Deus. Então o que isso está dizendo? Se estivermos dispostos a perseverar, a passar por coisas difíceis, não pecaremos mais intencionalmente. Isso não significa que nunca cometeremos erros, mas não é algo que você sabe que está pecando, mas continua fazendo. Porque você não se importa. As pessoas que amam a Deus não conseguem fazer isso. Oh, ainda estragamos tudo, ainda cometemos erros, mas não são erros planejados. É como, sabe, alguém pode atropelar meu dedo do pé no supermercado com seu carrinho de compras e eu posso ficar instantaneamente com raiva, mas imediatamente sou convencida de que essa raiva é errada, então eu me arrependo. E se eu agir mal com uma pessoa, eu direi sinto muito, mas se eu não estivesse servindo a Cristo, eu não faria isso, eu poderia ficar brava e repreendê-los e ter um surto carnal. Há uma diferença entre planejar pecar e saber o que está fazendo e apenas cometer o erro e assim que perceber que cometeu, se arrepender e pedir a Deus que te perdoe. Esaú era muito impaciente. Ele tinha saído para caçar e voltou e estava com fome e não queria esperar pelo jantar. E seu irmão Jacó tinha feito uma panela de lentilhas. E Esaú pediu um pouco, e Jacó, que era trapaceiro e vigarista, disse, só dou se você me vender seu direito de primogenitura. E Esaú disse, de que me adianta o direito de primogenitura agora? Eu estou com fome. Veja, ele era um homem que queria tudo na hora. Eu estou com fome agora e vou abrir mão desse direito de primogenitura? E essa era uma das coisas mais maravilhosas que um homem poderia ter, o direito de primogenitura. A oração da bênção feita sobre o primogênito e a porção dupla da herança que eles recebiam. Cara, ele jogou muita coisa fora. Ele trocou sua herança por um prato de comida. E a Bíblia diz que, mais tarde, ele se arrependeu muito daquilo. Mas não havia mais como ele reverter o que tinha feito. Realmente quero te encorajar hoje, enquanto nos preparamos para encerrar, a não fazer coisas agora que vão fazer com que você viva em arrependimento mais tarde. Meu pai que se foi há um bom número de anos e felizmente ele está no céu, mas ele só teve 3 anos de paz em sua vida. Ele esperou até os 83 anos antes de receber a Cristo e se arrependeu do abuso que cometeu contra mim quando eu era criança, sabe? E dos 83 aos 86 eu vi um homem mudado. Ele teve um pouco de paz em sua vida, mas sei que ele morreu com muitos arrependimentos. E estou orando por você para que você comece a tomar decisões certas agora, para que você não viva em arrependimento mais tarde. Obrigada por estar conosco hoje.